Oi, bom dia. Bom dia, vocês estão nos vendo, nos ouvindo? Vamos dar início. Sinaliza para nós no chat, por favor, se vocês conseguem nos escutar de forma satisfatória. Bom dia. Ok. Sim. O vídeo está tudo bom? Vamos lá, então. Vamos começar. Bom dia, pessoal. É uma satisfação estar falando com vocês. Meu nome é Luiz Felipe. Eu sou o diretor jurídico da Russell, da área envolvida com LGPD. Essa é a Vitória, a coordenadora de todos os projetos. É quem está colocando a mão na massa e quem tem o conhecimento profundo da matéria, porque a gente tem o lado empírico e o lado do campo que a gente tem trabalhado bastante com LGPD. A gente tem visto muita gente falando em LGPD, pouca gente atuando em LGPD. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão falando com dois profissionais que estão atuando no mercado e que estão no corpo a corpo vendo as dificuldades que as empresas estão sofrendo e bem como necessidades que cada relatório exige. A Russell, eu vou apresentar para vocês de forma breve a Russell. A Russell é uma empresa de auditoria e consultoria mundial. Somos hoje a 15ª maior empresa de auditoria e consultoria do mundo. Nós temos empresas em todos os continentes, na maioria dos países desses continentes. Na América do Sul, o Brasil ele é exclusivo da Russell Brasil, ele não é compartilhado. Temos filiais em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal e Porto Alegre, da onde a gente capitaneia os projetos de LGPD, e isso faz com que a gente tenha um alongamento de atuação em todo o Brasil. Então, se a gente está falando com vocês de Porto Alegre, isso não é um empecilho, porque a gente tem filiais, tem auditores, tem profissionais que conseguem nos atender. E com certeza um de nós vai viajar e vai se deslocar para conhecer vocês e conversar, pelo menos na reunião de inauguração. Sejam todos bem-vindos. Vai ser uma tarefa delicada e satisfatória conversar com vocês sobre fundo de previdência e seguros, porque isso é uma matéria que ainda não existe uma regulação específica das autoridades que vocês estão submetidos, como Previc e SUSEP, diferente do Bacen, que hoje já regulou alguma coisa sobre segurança da informação. Nem Previc nem SUSEP existem circulares sobre LGPD específico, embora exista sobre processos internos. Controles internos, governança. Exato. A gente está entrando numa seara onde a lei ainda vai prevalecer para reger as condutas. E dentro disso, a lei é sempre necessária uma interpretação, seja ela extensiva ou mais restritiva, de acordo com o risco que vocês quiserem correr. É necessário a gente colocar que a gente sabe dos anseios de vocês de ouvir especificamente sobre LGPD, eu quero ouvir sobre o meu setor, mas a gente não pode desconsiderar que dentro de um programa, de um webinar de LGPD, tem muita gente que não entende a lei, não conhece e não quer que se vá direto ao ponto. Então, eu peço a compreensão de vocês, a gente vai fazer uma breve explanação sobre o que é a lei, por que essa lei veio, para depois, então, invadir as searas e abrir para as perguntas. Hoje, por ser uma matéria tão sensível, a gente vai abrir para perguntas um pouco mais cedo, porque eu acredito que vocês, por não terem nenhuma forma de regulação, tenham muitas dúvidas. E essas dúvidas, às vezes, podem ser até as respostas que vocês almejam serem contrárias aos interesses de vocês, até mesmo do que vocês imaginam. Mas isso é interessante porque a gente vai conseguir formar uma espécie de diálogo. A LGPD ela veio com uma mudança de paradigma, ela veio trazer a forma de que o titular do dado hoje é ele que define onde ele vai ser utilizado, para qual motivo ele vai ser utilizado, qual a finalidade que ele vai ser utilizado, e isso quebra um paradigma. E ao quebrar o paradigma, nos causam, como ser humano, uma forma de designação. A gente não consegue entender quando o dado antigamente era repassado pelo consumidor, repassado pelo cliente de vocês, e a gente fazia o que bem entendia com esse dado. Seja o compartilhamento, que é a forma mais comum de vocês, seguradoras e fundos de pensão, utilizarem, até para questões atuariais ou não, seja para propriamente ter uma assistência ao fundo ou mesmo um plano de seguridade, seja
crise de saúde ou até mesmo de proteção de algum bem. Então, a lei cria essa espécie de mudança de paradigma, onde o titular do dado, ele vai fazer esse dado, vocês vão ter que se sujeitar a isso com as exceções que estão previstas na lei. O Brasil, em 2016, se apressando para poder fechar um acordo entre o Mercosul e a OCDE, isso ainda no governo Temer, ele verificou a necessidade da existência de uma legislação que protegesse os dados dos titulares. Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia, todos os países, mesmo a Colômbia que não fazia parte do Mercosul, já tinham legislações de proteção de dados. E o Brasil, ainda num país analógico, resistia a essas alterações. E a gente sabe que resistia porque hoje é uma dificuldade para as empresas saber como tratar com esses dados. Quando eles eram vendidos, trocados, armazenados, compartilhados, como forma de melhorar o nosso negócio, melhorar a leitura do nosso negócio. Então, vendo o Brasil que não poderia mais ficar fora dessa situação e tendo que fechar um acordo com a União Europeia, porque isso é muito importante, até mesmo para a época do governo, uma leitura política, governo Temer, visto como um governo reformista, acabou fazendo a toque de caixa e publicando a legislação referente à proteção de dados, que foi dado o nome de LGPD. Hoje, a LGPD é o que sustenta o pleito do Brasil na OCDE. Vejam a importância disso para uma questão política e econômica do país. O que muito se desenhou uma dificuldade, em termos econômicos e políticos, vem sim sustentando acordos bilaterais, transnacionais, e que podem fazer o PIB do país crescer, impactando economicamente. Então, a legislação de proteção de dados não é uma questão unicamente das empresas e dos titulares, mas como uma questão que transcende o individualismo e vai bater às beiras da questão transnacional. Em termos de titulares de dados e mudança de paradigma, vou repetir essa palavra de forma repetida várias vezes. Hoje, o Senado já tramita uma proposta de emenda à Constituição para tornar o direito à proteção de dados um direito fundamental. E quem conhece o direito fundamental sabe a importância que é dada a eles. Direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito à associação, são todos direitos fundamentais que existem dentro do país, garantidos pela Constituição, onde o direito à proteção de dados vai ser inserido lá e vai ganhar status de um direito fundamental. Hoje, essa emenda à Constituição já foi aprovada na Câmara dos Deputados e ela está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aguardando o parecer, e logo em seguida ela vai então para a plenária. Existe um PL, todos vão me perguntar e eu já vou adiantar, existe um PL tramitando na Câmara dos Deputados para prorrogar essa lei. Foi essa semana, ainda saíram notícias de que havia sido prorrogada o início da legislação. Isso é uma falsidade. Não houve a prorrogação, o dia 16 de agosto vai começar a ter eficácia a lei, porque a lei já existe, e o PL está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, da Câmara dos Deputados, aguardando o parecer para depois ir para a plenária. Veja bem, eu não acredito que haverá tempo hábil. Dentro desse PL, não entrando nos motivos que levaram à proposição, porque a gente também, nas outras vezes, acabamos ingressando muito nisso e as pessoas não tinham interesse, só queriam saber se ia ser aprovado ou não. Mas dentro desse PL existe manifestação contrária, mas não favorável. O único favorável é o relator desse PL. Então, não acredito que ele tenha êxito. Eu não acredito, nós da Russell não acreditamos que a legislação não vai ser prorrogada. Por motivos econômicos, por motivos políticos, por motivos de credulidade. Esse é um governo que não se apresenta como um governo frágil, ele tem cumprido o que tem sido prometido e por conta disso não estamos entrando numa questão política, estamos entrando numa questão de análise política. Então, não acreditamos que a legislação ela vai ser prorrogada, e as empresas que não tiverem conformes, elas poderão sofrer uma punição. Eu vou falar poderão, porque a gente sabe que a autoridade nacional instituída até lá, e ainda não foi, e depois, se alguém quiser, por favor, me provoca, que eu falo mais sobre a autoridade nacional.
falo sobre o conselho diretivo, falo sobre o conselho consultivo, falo como é que ela vai se estruturar, a natureza jurídica. A gente pode abrir um tópico e falar mais de meia hora ou até uma manhã só sobre a autoridade nacional. Mas não é esse o objeto. Então, a gente vai falar com vocês, quando a gente fala em LGPD, a gente está falando sobre algo que é muito importante economicamente e politicamente para o país. É um direito fundamental, embora não esteja na Constituição, ele vai estar, você não tem dúvida que é mais dia, menos dia, ele já está aprovado, ele vai estar encartado lá dentro da Constituição Federal como um direito fundamental. Não vai ser prorrogado, tenham essa premissa, não vai ser prorrogado. Se antecipem isso para depois não estar correndo, e aí eu vou falar para vocês. Nós temos inúmeros projetos de governança de dados e todos os projetos têm levado, dependendo do tamanho da empresa, de 3 a 6 meses. Então, não pensem que vocês vão conseguir fazer um programa de governança de dados de forma efetiva e apresentar para a autoridade nacional e ele vai ser aprovado ou passado, se assim for instituído. Mas o que eu quero dizer para vocês, finalizando e depois passando a palavra para a Vitória, é que LGPD, na prática, quando falarem para vocês, eu vou vender um projeto de LGPD, isso não existe. Tá? Quando a gente fala em proteger os dados, a gente está falando em governança de dados. A gente está falando em criação de políticas, transparências para blindagem dos dados. A gente está falando em regras para que esses dados não vazem. Quando a gente fala em governança, vocês vão dizer, nós já temos um bom conjunto de governança. Nós somos uma empresa de seguro e de fundos de pensão que geralmente detém uma governança madura. Então, eu vou dar uma notícia para vocês. Vocês que já têm uma governança madura, vocês vão ter um trabalho mais fácil, mais rápido e mais barato. Porque empresas que não possuem governança vão sofrer muito sobre isso. E outra situação que vocês têm que ter muito clara dentro do que é LGPD na prática, não é TI, e depois a Vitória vai explicar para vocês o que não é TI. Ele não é só análise de dados, ou seja, mapeamento de dados, e ele não é só revisão de contratos. Pessoal, é a junção disso, é a transdisciplinariedade. E isso nos coloca em evidência, isso nos coloca como Russell, como empresa, uma forma distinta, porque a gente utiliza os nossos auditores com conhecimento de processos internos, seja CLOS ou ISO 27000, a gente utiliza o nosso corpo jurídico, que já fazia todo o compliance, a área contratual de inúmeras empresas, inclusive da nossa, e a gente utiliza os nossos auditores para revisar as políticas de vocês e entender quais são as fragilidades. Então, não adianta vir uma empresa só de TI oferecer programa de LGPD, como eles chamam, porque não vai resolver o problema de vocês. Não adianta vir um escritório jurídico só revisar contratos e talvez pegar políticas de prateleiras, porque tem que ter um mapeamento desses dados para saber onde eles transitam, onde eles ingressam, onde eles transitam, onde eles terminam e onde eles são arquivados, para que as políticas sejam efetivas. Então, quando falamos em programas de governança de dados, a gente fala em governança. Quando vocês ouvirem falar em LGPD, pensem em governança. Quando vocês ouvirem falar em LGPD, entendam onde os dados de vocês nascem, transitam e terminam. Criem políticas específicas. Fomente o aculturamento da instituição de vocês. Não adianta verificar, fazer todo um diagnóstico da empresa de vocês, posteriormente criar políticas adaptadas a isso, criar toda a governança de uma forma piramidal, se ninguém utilizar as políticas e se todo mundo utilizar caminhos secundários para conseguir chegar às suas métricas e querer cumprir os seus objetivos, sendo que, para isso, eles vão acabar rompendo as políticas necessárias para que existam segurança. E vocês não têm ideia do que a gente tem passado. A gente tem pegado troca de dados pessoais por WhatsApp, a gente tem pegado troca de dados pessoais por Skype, a gente tem pegado dados pessoais de RH na recepção e de empresas que, num primeiro momento, se apresentaram com uma governança muito consistente, uma blindagem muito madura e que, na verdade, isso, na prática, não se instituiu. Por isso que eu digo, não adianta ter um escritório jurídico, eles não vão ingressar na empresa de vocês para analisar se aquilo que está sendo relatado por vocês está, na prática, sendo realizado. E se aquilo que vocês, como uma empresa muito ultra madura em termos de governança, relataram de processos, efetivamente estão sendo cumpridos. Olho nessa situação. Vamos falar um pouquinho sobre a lei. A gente sabe que
tem pessoas que nunca ouviram falar em LGPD, que dados são esses que têm que ser protegidos, são pessoas naturais, pessoas jurídicas, se são físicos, se são eletrônicos, porque as pessoas esquecem os dados físicos, as pessoas esquecem que existem os funcionários, os colaboradores, e os dados desses colaboradores também têm que ser protegidos. Então a gente vai falar sobre tudo isso, a Vitória vai ingressar, e depois eu acho que o momento mais salutar desse webinar e que a gente vai fazer quase que uma consultoria privada e pessoal para vocês, vão ser os momentos dos questionamentos. Anotem os questionamentos de vocês e convido que eles sejam feitos quando a gente disser assim, pessoal, vamos para os questionamentos. Embora nada impeça que vocês já vão perguntando. Ok? Daniel está dizendo que não consegue ouvir muito bem, eu acredito que seja com a tua internet, Daniel, quem sabe dá um F5, mas vamos conversando. Vitória, a palavra é toda tua. O que tu tem encontrado no dia a dia? Você que conversa com as empresas, faz a reunião de inauguração, coordena nossas equipes em campo, os nossos supervisores e entrega o relatório final. Tá certo, obrigada pela apresentação e por essa introdução no assunto. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre questões fundamentais do início da lei. Infelizmente, a gente não pode ir muito direto ao assunto para conseguir abraçar todos que estão nos assistindo, né? Passar uma visão inicial para quem ainda não tem conhecimento do que se trata, percebeu que na mídia, nas LinkedIn, Google, o que mais se encontra hoje são notícias informando sobre a nova lei, mas não se tem muita informação concreta do que se deve fazer, de como se aplica no dia a dia. Então, vamos dar um briefing inicial, uma ideia do que é a lei, e depois nós ingressamos específico na área de fundos, de previdência, e assim, como comentou, vamos guardando as perguntas, no final nós vamos tentar responder o máximo possível de perguntas, porque é aí que nós conseguimos sentir as dores de vocês, entender quais são as necessidades que vocês enxergam no dia a dia, e tentar ajudar com a nossa prática já, inclusive com clientes na área de fundos, tudo, nós estamos vendo isso e realmente são desafios bem grandes e diferenciados. Mas vamos lá, vamos passar uma ideia inicial primeiro. Pontos que eu gosto de ressaltar, que geram confusão, que algumas pessoas ainda não perceberam. Como o Luiz comentou antes, não adianta instalar um software que vai mapear teus dados e entender que está resolvido o problema. A lei, ela fala diretamente em físicos e digitais. O artigo 1º dela menciona, inclusive, os dados digitais. Ou seja, a lei foi inicialmente pensada num físico e depois abraçou o digital. Então, o físico acaba sendo muito mais sensível, inclusive, pela falta de uma proteção que tu possa instalar como um software. Nós temos o correio, a recepção, as folhas de rascunho. Isso assim, chega a ser assustador falar isso, mas nós já pegamos clientes usando como rascunho contra-cheques de colaboradores. Se alguma informação errada, riscaram atrás e continuaram usando. Isso, por incrível que pareça, é comum e não deveria ser. Eu fiquei assustada quando vi esse tipo de atitude. Malotes entre uma filial e outra, que vão todos os documentos, desde documentos do comercial, do RH, do financeiro, tudo junto, no mesmo malote para alguém receber e ter acesso a todos os dados da empresa. Ou às vezes um arquivo também, esse foi um caso recente, que o arquivo também, qualquer um tinha acesso e lá estava todos os dados de todas as áreas arquivados. Mas vamos lá então. O que são esses dados? É importante a gente definir que isso é uma dúvida que eu vejo muito nos nossos clientes. A pessoa jurídica entra ou é só a pessoa física? Primeiro, sim, é só a pessoa física. Mas nós temos que enxergar além disso. Porque mesmo para quem trata só a pessoa jurídica, acaba
pegando dados pessoais dos sócios, o imposto de renda, às vezes está pensando só no cliente, mas tem o RH, que é um dado muito sensível, tem muitas informações, e o RH, até hoje, nós percebemos nas empresas, a maioria ainda é muito ultrapassado o sistema do RH, ainda é muita folha física, é muito armário, gaveta sem chave, é fácil o acesso. Inclusive, recentemente, também um cliente, o computador da pessoa do RH, que fazia tudo, folha de pagamento, ponto, tinha todos os currículos, estava sem senha, por exemplo. Daí, um rapaz que estava no aviso prévio, sentou ali para usar, porque era comum na empresa, e acessou todos os dados, espalhou para todo mundo valores, chamou a atenção e separou tudo para analisar. A partir disso, a gente percebe a gravidade, o quanto de informações que nós temos, principalmente vocês que vão lidar tanto com valores, com informações realmente da pessoa que ela não quer que estejam abertas. Não é só um e-mail, não é só um detalhe que ela pode mudar, né? Vocês têm informações muito sensíveis. Então, pessoal, é a dado de pessoa identificada ou identificável. Então, é importante esclarecer que não precisa ter um nome e um CPF, um RG. Se tu consegue deduzir quem é a pessoa através dos dados que tu tem, já é um dado pessoal. E a lei ela ainda cria uma maior sensibilidade em alguns dados específicos. Isso eu gosto, desde o início, de ressaltar nessa apresentação, que nós não estamos, essas definições não saíram da nossa cabeça, nós não criamos isso é o que está escrito na lei, tá? Essa definição de dado sensível está descrita na lei como origem racial e étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, filiação à organização religiosa, filosófica, política, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético, biométrico, considerando aí fotos, digital, que muitos têm, aquela câmera filmando. Eu entendo que muitos vão ter dados referentes à saúde, costumes, o dia a dia da pessoa, informações que levam a valorar um seguro, por exemplo, vai envolver muito dado sensível. Vai lá. Vocês conseguem enxergar a magnitude disso? Pensem que, sendo fundo de previdência, fundo de pensão e vocês, em regra, têm mais de um dado. Porque cada pessoa, em regra, terá um beneficiário, seja ele esposa, e pode ter, inclusive, dados de menores, que isso é gravíssimo. Então, a gravidade do que vocês têm, cada dado tem interligado, no mínimo, a mais uma, ou duas, ou três, ou quatro, cinco pessoas, porque a regra é as pessoas terem família. A regra é os segurados, eles terem algum beneficiário, seja na questão do fundo de pensão, seja na questão de uma seguradora de plano de saúde, enfim, vai ter outros dados interligados, e essa é a gravidade dos fatos. E daí vocês falam comigo, vocês me dizem mas dados sensíveis talvez a gente não tenha. Vamos excluir o pessoal da saúde, vamos lá para o fundo de pensão. Então entra no teu RH e verifica se não tem afiliação a sindicato de cada colaborador teu. Pronto, vai desmontar. Vai na restrição de vocês e não... Uma digital ou uma foto todo mundo tem. Uma digital, uma foto todo mundo tem. Então, assim, vejam a magnitude, a abrangência disso aí. A gente, quando fala em dado pessoal, vocês devem ter pensado assim, mas é só o meu cliente. Não, o teu cliente, no caso de vocês, fundo de pensão, no caso de vocês, seguradoras, em regra, vem com beneficiários. Em regra, vem com beneficiários. Você não tem 3 dados. E se vocês acham que não tem dado sensível, porque não tenho religião, não tenho dado sanguíneo, não tenho dado de saúde, meu negócio é só regime de previdência privado, pego e invisto. Então, tu tem lá no teu RH, lá no teu DP, lá na tua recepção. Então, assim, por isso que a gente diz, um programa de governança de dados não é feito só por um advogado, não é feito só pela TI. Ele é a junção da transdisciplinariedade de conhecimento. Daí você vai ter um programa de governança
de dados muito efetivo. Fora isso, você não vai ter. Com certeza não vai ter, porque ninguém vai pensar nessas hipóteses. Isso. Vamos dar seguimento, então. A questão do tratamento. Nós estamos aqui dele falar em tratar dados, vocês tratam dados, quais dados vocês tratam, mas o que a lei define como tratamento? E, repetindo, são as definições que estão lá na lei. São diversas opções, por exemplo, coleta, produção, classificação, reprodução, arquivamento, que isso é algo que eu ouço bastante também dos clientes. Mas o dado só passa por mim, ou eu recebo ele pronto, eu não tenho acesso ao titular, a empresa que me encaminha, mas receber, você não precisa necessariamente coletar o dado junto ao titular, receber o dado, arquivar o dado, controlar, transferir, comunicar, qualquer coisa feita com dado se trata de um tratamento. Então, vai ser protegido. Só eu acho importante destacar que todos esses verbos colocados como tratamento, que é tratamento, não foi tirado da nossa cabeça. Eu comecei tudo. Foi tirando da lei. Sim. Não, eu repeti. Não, mas enfim, não. Sim, sempre é bom reiterar essa questão. Esses verbos são da lei, tá, pessoal? Toda a apresentação e todas as definições e os conceitos foram tirados da lei. Mas, assim, quem que deve proteger? Quais são as pessoas jurídicas, as empresas, as entidades que devem proteger? São qualquer uma que tenha um estabelecimento no Brasil, que ofereça serviços no Brasil ou que trate dados de pessoas brasileiras que passaram pelo Brasil, ou seja, qualquer um de nós. Aqui vamos já resumir que todos nós vamos ter que proteger. Qualquer pessoa, fins comerciais, que trate dados. Os princípios. Tá, essa é uma questão delicada, porque assim, hoje nós ainda não temos uma jurisprudência, nós não temos uma normativa mais específica, como o Luiz comentou lá no início, SUSEP, Previc, Conselho Nacional, ainda não criaram normas específicas, circulares, resoluções. Então, no caso, nós ainda vamos ter que usar muito os princípios aplicáveis, que, reiterando, estão na lei. É um artigo da lei que define os graves princípios que vão ser aplicáveis na questão da proteção dos dados, que se tratam desses que estão na tela, e também já informando que essas apresentações, tudo que a gente mostrar aqui, nós vamos encaminhar para vocês por e-mail. Então, são finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, segurança, tudo que está ali na tela agora para vocês. Eu quero ressaltar, para não ficar muito cansativo, a questão da finalidade e da adequação. O que acontece? Todos os dados que vocês tratam vão ter que ser identificados e justificados. A finalidade vai ter que estar ali definida no relatório de riscos quando a autoridade nacional vier a fiscalizar vocês. Ela vai perguntar o porquê que esse dado é tratado. Então, tem que ter uma finalidade específica. Só recolher dados, coletar dados e armazenar para fins de melhorar a experiência do usuário, aumentar o meu banco de dados, talvez vender esses dados para outras empresas. Isso não pode mais, porque nós não temos uma finalidade específica. E a adequação. Essa finalidade, ela tem que estar adequada ao objeto da empresa, ao produto que ele está vendendo, ao que a empresa se trata. Então, se vocês são uma empresa de seguros, vocês não podem coletar algo justificando que a finalidade é fazer uma pesquisa como se fosse um IBGE, fazer um gráfico, algo assim, não se adequa à empresa de vocês. Ou fazer por exemplo, o caso da TIM, vamos citar agora. A TIM coletou muitos dados com a finalidade comercial. Eles tinham uma finalidade, eles pediram termo de consentimento para os titulares, a finalidade estava ali explícita, era comercial e estava adequada, porque eles são uma empresa que vende serviço, vende produto. Nesse caso, eles conseguiram cumprir a finalidade e a adequação, mas tinha um outro caso ali que eles foram multados por uma questão de boa fé, bom senso, eles
ultrapassaram essa finalidade, ultrapassaram essa adequação e fizeram um marketing muito agressivo. Eles foram multados em 28 milhões de euros, a TIM da Itália, pela Autoridade Nacional da Itália, porque, apesar da finalidade de adequação estar adequada, eles ultrapassaram limites. Então, é muito importante a gente entender que a Autoridade Nacional ela vai buscar entender a fundo se vocês estão cumprindo esses princípios e dentro de uma boa-fé aplicável, um bom senso para a realidade da empresa e dos titulares com quem se está lidando. Então, esse trabalho, como o Luiz comentou antes, de fazer o diagnóstico da empresa, entender os processos, entender as necessidades, o que a empresa está coletando, o que vocês estão usando de dados, qual a finalidade disso, é muito importante. Porque se a autoridade vier fiscalizar e não tiver uma finalidade definida, é como se vocês não soubessem. Mesmo que na prática vocês saibam, tem que estar escrito, tem que estar formalizado. Isso é algo que nós temos percebido muito, né, entre as empresas. Não, eu ia falar sobre os... Pode. Pessoal, assim, para vocês ficarem claro no entendimento jurídico, toda legislação ela tem como alicerce princípios. A própria LGPD ela se baseou, todas as regras posteriores e anteriores ao artigo dos princípios se basearam nesses princípios. As resoluções da Autoridade Nacional ou a jurisprudência do tema, ela até pode ser contrária a um artigo de lei, mas ela não pode ser contrária aos princípios. Jamais eles vão ser contrários aos princípios. Então, nesse momento onde não há circular do SUSEP, não há circular Previc, todas as decisões que vocês tiverem que tomar por base em proteção de dados vai ser uma análise dos princípios. Exatamente. Enquanto não se tem um material muito conciso e completo de jurisprudências e casos, realmente, vai ser através dos princípios que se vai trabalhar com mais fundamentação. O direito dos titulares. Nós estamos aqui falando dos titulares, quem são? É a questão que o Luiz comentou no início também. Nós temos que mudar o paradigma. Essa ideia de que a pessoa me passou o dado, eu posso fazer o que eu quiser. Antes era assim. Antes pegou o dado, vendia dado, usava com marketing agressivo. A gente recebia um monte de spam nos e-mails, não se sabe de onde que tiraram nossos e-mails. Às vezes agora até SMS pelo celular. Tudo isso não pode mais, porque agora os titulares eles estão empoderados, eles têm muitos direitos. E, reiterando, tudo isso está na lei. Isso são os direitos dos titulares retirados da lei. Tudo que agora eles passam a poder a partir de agosto. E eu gosto de ressaltar que, assim, o cliente, o consumidor, a pessoa com quem a nossa empresa lida, eles sabem disso muito antes. Nós podemos usar o PROCON como exemplo. O consumidor no PROCON sempre sabe os seus direitos. Ele não precisa nem de advogado para isso. Ele vai ali fazer uma reclamação para a empresa ser fiscalizada. Então, esses direitos vão estar na boca dos titulares. Confirmação de existência do tratamento, saber o que vocês têm sobre ele, quais as informações que vocês têm, acesso aos dados. Eu peço acesso, eu quero saber o que vocês têm, eu quero que vocês me encaminhem um relatório de tudo isso. A lei, inclusive, ela traz um prazo muito curto. Ela fala que tem que ser o mais breve possível. Na Europa se fala em 2 dias. Isso é muito rápido. Então, novamente, o mapeamento, entender os processos é muito importante para ter uma resposta rápida também para o titular. Correção dos dados incompletos, anonimização, eliminação dos dados. Ali eu não estou conseguindo ler, mas é a revisão do tratamento com base em tratamento automatizado. Portabilidade, informação das entidades sobre o controlador, revogação do consentimento, reclamação à autoridade nacional, oposição ao tratamento. Importante a gente falar aqui na eliminação e na revogação do consentimento, que é o caso em que o titular ele pode pedir para excluir os dados dele. Isso assusta muito as empresas. Primeiro, que a gente tem que saber aonde esses dados estão para poder excluir ele.
tem que se criar evidência dessas exclusões, porque depois a autoridade, caso o titular reclame para a autoridade nacional, ela vai bater na porta de vocês e perguntar, olha, fulano pediu a exclusão, eu quero a prova de que foi excluído. Aí a TI vem muito forte para nos dar esses subsídios, nesse apoio de comprovar as exclusões solicitadas, porque tem que se criar evidências. Mas assim, eu tenho que excluir tudo? Esse é o medo que eu vejo muito nos clientes. Se me pedir, eu vou ter que excluir? E o que eu faço para comprovar lá a questão de FGTS? E se entrar com uma ação trabalhista? O meu funcionário pediu a exclusão. E se entrar com uma ação trabalhista depois? Ou, se eu preciso desse dado para poder fornecer depois o seguro, se a pessoa não pode apagar esse dado, eu preciso dele. Isso é importante a gente comentar. A lei dá diversas opções para o tratamento. Quando você pode tratar? A primeira opção dela é o consentimento, é ela autorizar esse tratamento. Isso tem diversas regras ali, a lei diz como que tem que ser, por escrito, de preferência, claro, transparente, não pode mais aquele termo de consentimento gigante, com letra miúda, que a pessoa nem sabia o que estava consentindo, não pode genérico, tem que ser bem descrito o que vai ser feito, qual a finalidade, e só se pode fazer com o dado aquilo que diz no termo de consentimento, nada além daquilo. Se for utilizar para outro fim, tem que pedir outro termo de consentimento. Então, o termo de consentimento acaba sendo um instrumento trabalhoso e que pode até permitir que o titular não dê o consentimento. Não é uma das melhores opções. Todos sabemos disso. Então, o que a gente faz? Existem outras opções de tratamento. Vocês não precisam sempre desse termo de consentimento. Às vezes, vocês vão tratar o dado para cumprimento de uma norma legal, para uma questão de processo trabalhista, para uma questão de saúde. A pessoa não pode excluir informações de saúde, porque lá na frente talvez se precise dessa informação. Então, tudo isso são exceções que a lei traz, são diversas, eu citei algumas apenas, mas a ideia é entender os dados que vocês têm, o porquê vocês precisam deles e encaixar, moldar dentro dessas exceções que permitam que vocês mantenham esse tratamento independente do consentimento. Que daí, nesses casos, por exemplo, o titular pede esse direito de revogação do consentimento, porque ele não precisou dar um consentimento. Isso são exceções. O ideal é sempre encaixar numa dessas exceções. Assim, não se precisa consentir, não precisa buscar o titular para que ele assine esse documento, não se precisa alterar o documento todas as vezes que se alterar uma finalidade, enfim, acrescentar informações. Que mais que a gente poderia comentar sobre os direitos? Reclamação à autoridade nacional, essa é importante. Até mais para frente eu vou mostrar algumas notícias da Europa referente às seguradoras, que eu localizei questões de multas que já foram dadas, e ali diz, é mostrado claro que a maioria das seguradoras na Europa que estão sendo multadas é com base em reclamação à autoridade nacional. É aquilo que eu comentei antes, é como se fosse um PROCON. O titular, ele não está em dúvida se estão tratando corretamente os dados, ele está se sentindo inseguro com a relação ali com a seguradora, com o fundo de pensão, ele vai à autoridade nacional prestar uma reclamação. E a autoridade bate na porta da seguradora, do fundo de pensão, para pedir esclarecimentos, pedir o relatório de risco. Bom esclarecer isso também. A lei prevê que a autoridade nacional pode pedir a qualquer momento o relatório de riscos da empresa. E ter este relatório é muito importante, porque é ali que tu vai provar que tu fez o trabalho. Talvez um ponto que outro vocês não protegeram por uma questão de apetite ao risco, se optou por deixar da forma como está, mas é um risco calculado. Vocês conhecem o impacto, vocês entendem as probabilidades daquilo acontecer, vocês têm conhecimento, não é uma negligência de vocês. Então, a reclamação à autoridade nacional é um poder enorme que o titular vai ter e ela pode, a qualquer momento, pedir esse relatório de riscos exatamente para responder para o titular que reclamou. Isso, vamos
Ali, na verdade, eu já adiantei um pouquinho esse assunto, que é o consentimento. Artigo 7º, como eu comentei, tudo isso está na lei. Ele tem que ser inequívoco, livre e informado. O importante, eu acho que o mais delicado aqui é a questão do informado, que todas as informações devem estar no termo de consentimento. Vocês têm, quando for necessário pedir esse consentimento, tem que informar o que vocês estão coletando, qual a finalidade, se vocês vão repassar para um terceiro, por exemplo, se o RH é terceirizado, ou o serviço contábil é terceirizado, o titular do dado, no caso, o segurado de vocês, o profissional que está ali no fundo de pensão, ele vai ter que assinar um termo de consentimento, se for o caso, no qual diz, os dados vão ser repassados para o nosso setor contábil também, que é da empresa tal, ou o funcionário interno da empresa de vocês. O profissional interno, o RH é externo, vocês vão ter que informar para ele, os seus dados vão ser repassados para a empresa X, para a finalidade de fazer a folha de pagamento por tanto tempo, e após isso será excluído. Então, todas essas informações têm que estar no termo de consentimento. Isso faz com que o diagnóstico, os processos estejam muito bem mapeados para poder incluir nesse documento de forma bem informada, clara, inequívoca, todas essas questões. As multas. Quer falar um pouquinho sobre as multas? Para eu tomar uma aguinha aqui. As multas, conforme estão colocadas ali, elas podem ir da advertência, bloqueio dos dados, a obrigação de retirada daqueles dados, exclusão, e até mesmo da publicação na imprensa sobre o vazamento daqueles dados, chegando ao fim de tu ter uma penalização de pecuniária de 2% sobre o faturamento bruto por infração. Cuida bem, é por infração. Mas, assim, quando eu falo em sanções administrativas, me parece, uma visão mais empresarial, que a questão pecuniária ela fica relegada de protagonismo. Para mim, o protagonismo o abalo à imagem que vocês vão ter, seja um fundo de pensão que vai perder a credibilidade, sem dúvida, seja para uma seguradora que vai acabar perdendo clientes. Né? Se leva tanto tempo para se erguer uma marca, uma imagem, uma segurança, passar ao consumidor ou aquele agente que engloba dentro do fundo de pensão uma semelhança de conformidade, que está tudo ok, e aí se vazam os dados. Isso tende a ruir a marca, tende a ruir a imagem do fundo de pensão em poucos minutos. Uma manhã é suficiente para destruir a marca de vocês, mas não é suficiente para vocês criarem e tornarem ela segura perante o mercado. Então, cuidem, a repercussão sobre a marca no vazamento de dados, sobre a imagem de um fundo de pensão, sobre a imagem de uma seguradora, é muito superior, na minha concepção, novamente vou dizer para vocês, do que uma penalização pecuniária. Né? A pecuniária, se a gente não colocar no jornal, não sair no jornal, que eu for vazado oficial e eu tiver que pagar, já é vantajoso. É mais vantajoso do que estar a minha marca na boca do povo. Porque, embora muita gente talvez nem saiba, vazou meus dados, mas eu não tive um prejuízo. E muitos vão se perguntar assim, vazou os dados. Tá, mas que prejuízo eu, como titular de dados, tive? Não tive nenhum. Porque eu nem sei onde esses dados foram, vazaram para quem, para qual motivo. Eu não me interesso. Hoje a vida é assim. Hoje a gente tem que analisar as situações com caráter antropológico. Hoje, os titulares de dados, por já viverem essa forma de tomada dos dados pelas empresas e elas utilizarem como quiserem, não dão bola para isso. Mas lá no velho mundo, que é o novo mundo, que é muito mais adiantado do que nós, os titulares de dados já estão mudando essa concepção social. E as pessoas já estão se preocupando com seus dados e provocando autoridade nacional e deixando de comprar e falando mal das empresas que acabam fazendo seus dados. Então, hoje, a nossa intenção, quando a gente fala em vazamento de dados, a gente não está nem aí. Vazou os dados, vazaram. Não, mas peraí, isso vai mudar. E as coisas vêm numa engrenagem de tempo normal de sociedades evoluídas com a mudança. Hoje a gente já vê uma lei de proteção, hoje a gente já vê notícias de vazamento, coisas que antes a gente não dava nem bola. Vocês acham que a próxima evolução não é muito
titular exigir de forma gravosa onde está o dado dele, os danos que tem a imagem, o que houve de vazamento, e daí eu, como formação em direito, vou dizer para vocês, você tem uma sanção pecuniária, você tem uma sanção à marca, e você não vai escapar do processo judicial, seja dano material ou dano moral. Dano material pela perda de alguma chance, de algum negócio, pelo vazamento do dado, e o dano moral pela discriminação, se uma pessoa é um HIV positivo, ou em relação à sexualidade dela, ou até mesmo em relação ao sindicato que vazou e ela acabou perdendo uma oportunidade política. Então, vocês vejam que hoje a gente, quando fala em dados, assim, mas você pode ver como um custo, mas também você pode ver como uma vantagem em já conformar a sua empresa na questão de proteção de dados e vender a sua empresa como um ser, e quando eu falo não um ser humano, mas como um ser pronto e acabado, e que vai aquela pessoa que vier para você uma segurança dos seus dados, e isso é uma vantagem dentro do mercado. Exatamente, porque hoje nós temos já a indústria do dano moral, né? Nós temos pessoas que parecem ser profissionais em ganhar dinheiro através de dano moral em processo, e hoje isso é normal, não está certo, mas é normal, e elas vão se aproveitar dessas situações. Inclusive, eu gosto de destacar na questão da sanção, um ponto também que a gente fala muito em vazamento e prejuízo e dano, mas a lei ela é uma lei para prevenção dos danos e visando a proteção. Então, não é uma questão de quando vazar, porque vazar vai também, né? Isso todas as empresas em algum momento elas vão vazar, mas a questão da lei é se vocês buscaram se proteger, ela tenta a prevenção. Então, se a autoridade nacional vier a fiscalizar vocês, por qualquer motivo, seja uma questão por amostragem, ou seja por uma denúncia de um funcionário insatisfeito, de um cliente insatisfeito, qualquer pessoa, um concorrente, pensando nisso, que a denúncia pode ser anônima, vier a fiscalizar e perceber que não há proteção, que vocês não mapearam os dados, vocês não implementaram nada, vocês vão receber a multa também, porque não precisa do vazamento, não precisa do dano. Isso é importante a gente entender, porque eu ouço muitos clientes comentando, mas se vazar, ninguém aqui vai reclamar, não tem problema, meus funcionários não se importam, coisas desse tipo. E não precisa desse vazamento, desse prejuízo. É uma questão de forçar uma prevenção para que o vazamento não ocorra. A Autoridade Nacional, nós já falamos um pouquinho sobre ela, né? Está em andamento, já temos pessoas no conselho, ainda na direção, não, mas para que ela existe? Ela foi criada com essa ideia realmente de fiscalizar, elaborar diretrizes, editar regulamento, fiscalizar, e importante realizar auditorias. Ela vai criar braços nos estados para poder auditar todas as empresas, como eu comentei, seja por amostragem, por denúncias, né, reclamações, diversas questões. Ela vai criar orientações de boas práticas, ela que vai nos orientar depois por onde seguir. Ainda vai vir muita novidade pela frente, ainda vamos ter várias decisões quando a autoridade estiver atuante, mas não se pode esperar por isso, né? Porque ela também já começa fiscalizando. Eu estou preocupado com o tempo, mas eu vou dar só umas informaçõezinhas. A Autoridade Nacional, ela está criada, porque a lei criou ela não existe os agentes ainda do Conselho Diretivo, que são 5 agentes, então tem que ter o diretor financeiro e tal. Ela fica ligada à Casa Civil por um momento, então lá fisicamente ela vai estar na Casa Civil. Posteriormente, ela pode criar a área de autarquia especial, isso que está escrito na lei. Ela agirá, na minha concepção, como uma agência reguladora, questionando vocês e, ao mesmo tempo, autuando quando houver infração. E daí vocês estão falando em autoexecutoriedade, ou seja, ela tem uma punição, é um título executivo, ela pode executar, né, esse título executivo. Hoje, embora não tenha os 5 cabeças do Conselho Diretivo, tu tem
a lei cria 23 pessoas para o conselho consultivo. Então, tu não tem o diretivo, mas tu tem o consultivo. O consultivo, tu tem hoje 4 advogados que trabalham com o governo, pessoas especializadas, nem tanto. Mas tu tem um que eu vou chamar a atenção para você. Do Ministério Público, e esse promotor ou procurador federal, que agora eu não me recordo o nome, o cargo dele, ele já aplicou penalidades para a questão de vazamento de dados em empresas grandes com base no Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, se eu puder dizer para vocês, o Conselho Consultivo hoje ele já está desequilibrado em favor do titular. Ou seja, eu não acredito que ele vá se desequilibrar em favor das empresas. O que a gente tem com isso? A gente tem uma visão muito clara que as normativas vão ser rígidas e vão seguir, evidentemente, aqueles princípios que estão desenhados na lei. Então, né, eu acabei lendo o material de vocês do Conselho Nacional de Segurança de Previdência, algo assim nesse sentido. E lá está colocada muita coisa favorável, evidentemente, às empresas, e isso não, na minha concepção, tem que ser visto com muita parcimônia, porque eu não consigo enxergar um Conselho Nacional, uma autoridade nacional, pendendo a balança para o lado das empresas, para troca de dados, porque elas necessitam. Eu vejo utilizar o exercício regular de um direito para formatar um processo que seria permitido a troca de informações nas questões das seguradoras e nas questões dos fundos de previdências para poder ter uma leitura atuarial, em cobrança e tal. Eu não consigo enxergar isso como um direito das seguradoras, da pessoa jurídica, a troca de dados. Então, vocês tenham muita cautela com o que está escrito. A gente pode escrever para os dois lados, mas a gente tem que entender por trás disso a concepção política que vem se formando para depois uma autoridade nacional chegar e vir de uma forma mais agressiva ou menos agressiva. E hoje o desenho é para uma autoridade nacional mais agressiva. Até porque a gente sabe, se ela se formar e for branda na atuação, a tendência é a lei perder vigor e o país perder credibilidade, com isso a gente perde negócio. Então, com certeza, eles vão vir de uma forma mais agressiva. Eu acho que nós acreditamos que os primeiros 6 meses até o final do ano seja uma forma mais consultiva, olha, vai ser assim, vai ser assado. No entanto, a partir de janeiro do ano que vem, as penalidades vão pegar, sem dúvida vão pegar, porque a autoridade nacional ela vai ter que se impor perante o que está acontecendo no mercado. E para regular, tu tem que quebrar paradigma. Para regular, para que haja uma segurança e que efetivamente ela está funcionando, vai ter que quebrar paradigma e vai ter que aplicar as condições. E não vejo como uma forma de sustentação da própria autoridade nacional e da própria lei dentro do Brasil que várias situações sejam vistas como exercícios regulares de direitos ou como condição legítimo interesse do controlador. Tá? Olho nisso. Eu queria destacar a questão do legítimo interesse, porque, assim, essa é uma das exceções. Como eu comentei antes, nós temos o termo de consentimento, mas que tem todo um trabalho manual, a gente pegar o consentimento, então a gente tenta encaixar em algumas exceções. Por exemplo, o cumprimento de norma legal, ou o interesse, né, o legítimo interesse. Um dos incisos é legítimo interesse do controlador. Isso se tornou um coringa. Tem muitas áreas, muitas empresas de diversas áreas realmente usando isso para justificar, para dar finalidade para tratamentos que não acharam, de forma superficial, não localizaram uma finalidade, então estão jogando no legítimo interesse. Porque é uma descrição muito ampla, a gente não sabe ainda bem o que é o legítimo interesse, do que se trata. A autoridade ela vai ter que regular isso, ela vai ter que explicar, definir o que é o legítimo interesse. Então, até essas orientações de boas práticas que o Luiz comentou, que nós estávamos lendo, de orientações de boas práticas para seguradoras e fundos... Era seguradoras apenas, Seguradoras. né? Seguradoras. Eles estavam definindo algumas questões como legítimo interesse, por exemplo.
Eu acho muito temerário isso. Eu entendo que, voltando, tem que se entender o core business, tem que se entender as necessidades da empresa para fazer uma definição melhor blindada, uma definição melhor, encontrar uma finalidade específica, porque o legítimo interesse vai ser muito frágil. Quem justificar dessa forma, eu entendo que vai estar muito fragilizado lá na frente, quando a autoridade vier a questionar as finalidades indicadas, o conteúdo do relatório de risco. Além disso, um ponto que estava se tratando e me lembrou aqui, que eu acho importante a gente falar, que o Luiz comentou que a autoridade está pendendo para o titular, para o consumidor, para o cliente, para essa pessoa. Porque a lei traz uma definição de hipossuficiência. A questão do consumidor ser hipossuficiente, ou seja, ele é frágil perante empresas. No caso de vocês, o segurado, enfim, o cliente de vocês, ele acaba sendo frágil perante o tamanho da seguradora, do fundo de pensão. Então, a lei cria essa solidariedade entre todos os parceiros de negócio. Isso só, por si só, na lei, o fato dessa solidariedade ter sido criada já demonstra a tendência da lei para a questão da hipossuficiência e de proteger o titular do dado. O que é essa solidariedade? Voltando no exemplo que eu dei antes, um RH terceiro trata os dados dos funcionários da seguradora ou do fundo de pensão, os dados de vocês, profissionais internos da empresa. Esse RH vaza esses dados. Por algum motivo acontece um problema nesse terceiro, nesse prestador de serviço. Se vier uma multa, se vier um processo, vocês dois, tanto vocês quanto a terceirizada de vocês, vão pagar junto no início e depois discutir culpa, discutir ressarcimento. Mas no início, a ideia é que o cliente, o titular do dado que teve seu dado vazado e foi prejudicado, ele é frágil nessa relação. Então, ele tem que receber. Ele tem que ser ressarcido dos danos dele, seja um dano moral ou material, independente de culpa. E depois se analisa a culpa em outro processo. Então, essa proteção, essa blindagem, em termos de processo e em termos de TI, também nesse caso, muito forte, de blindar a empresa, de conseguir criar evidências de quando esse dado saiu, de quando que esse dado foi enviado para o terceiro, como que está a proteção do terceiro. É interessante a gente conversar com todas as empresas parceiras para entender a proteção delas, para evitar um vazamento também nelas, porque se vazar nelas, talvez nós tenhamos que pagar junto. Então, tudo isso já demonstra que ela depende, sim, a proteção do titular do dado. Pessoal, já chegou 11 horas, nós estamos tentando... Nunca conseguimos, tá complicado, porque a gente sempre promete terminar no máximo às 11. Então, assim, vamos dar uma pincelada por cima, porque muita coisa já foi dita. O que nós temos hoje em seguradoras e fundos de pensão? É questão de governança, controles internos, estrutura de gestão de risco, a questão da lei de combate ao crime, lavagem, tudo isso adiantou um pouquinho, tudo isso vai no mesmo sentido que a LGPD. Mas a LGPD não foi adiantada para vocês, como, por exemplo, quem é regulado pelo Bacen, que tem uma resolução específica de cybersecurity. No caso, vocês são uma área que é muito cobrada pela estabilidade, que já está acostumada a ter que se precaver, ter que implementar proteções. Isso já é muito bom, pelo fato de que vocês já têm essa cultura um pouco maior de proteção, mas ainda assim é uma novidade. E a parte ruim é que vocês tratam de dados muito sensíveis e vocês contam muito com a confiança do cliente, do consumidor. É uma empresa, como o Luiz comentou, a mera publicização da falta de proteção ou do vazamento efetivo já acaba com a confiança e pode ruir com a empresa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ressaltando, voltando, que essa apresentação nós vamos encaminhar para vocês, para caso
Vocês não têm o conhecimento, que eu duvido um pouco, mas dessas leis, da resolução circular, tudo isso nós vamos enviar para vocês, vocês podem pesquisar melhor depois. E nós permanecemos à disposição. No final eu vou passar um e-mail, não é aquele Gmail que aparece ali em cima, tá? Eu vou depois passar um e-mail para vocês. Entrem em contato comigo, vamos conversar de forma mais específica sobre os casos de vocês, falar sobre o que se aplica, qual resolução, qual circular. Eu estou à disposição para a gente conversar, tá bom? Aqui são alguns casos que eu trouxe de penalidades e vazamentos que ocorreram em seguradoras, companhias que eu já adiantei um pouquinho também a informação antes, e essa, né, lembrando, essa apresentação vai ir para vocês não vão ter acesso a essas notícias, que eu sei que a letra tá miúda ali no momento, mas é nesse sentido. Primeiro, que a implementação é muito importante, porque vocês têm questão de lifestyle, estilo de vida, informações de saúde, vícios, todos esses sentidos que são dados muito sensíveis para que vocês possam mensurar a questão de seguro, tudo isso envolve, vocês tratam esses dados, então é muito delicado. Eu quero terminar essa apresentação sabendo que vocês entenderam a delicadeza dos dados que vocês tratam. E ali a questão, a primeira notícia, são duas. A primeira é uma multa que foi aplicada. Eu não estou conseguindo ler daqui, inclusive. Mas, assim, resumindo o que é a notícia. Um usuário, não necessariamente um hacker, mas alguém com um pouco de conhecimento de TI, conseguiu invadir um site, ele conseguiu alterar questões básicas do site e ter acesso a dados pessoais de uma seguradora, porque o site não estava protegido. Espera aí. Aqui, ó. Era um site de uma seguro de carro, uma companhia de seguro de carro. Ela foi multada em 180 mil euros em julho de 2018. A notícia anterior era de 2019, final de 2019. Essa é 2018. E eles falharam, ali diz, tá em negrito, falharam em proteger os dados dos usuários nos sites. Então, eles passaram por uma investigação que foi iniciada pela reclamação de um cliente que conseguiu acessar os dados pessoais, e aí eles ressaltam que na Europa, a maioria dos casos de investigação são por reclamações de clientes que percebem as fragilidades, se sentem expostos e reclamam para que a investigação inicie e ali as multas são dadas. Eles até comentam ali no final que essa multa foi leve em comparação com alguns outros casos envolvendo seguradoras. Então, 180 mil euros por uma brecha que continha no site da seguradora. Na verdade, aqui até a configuração saiu um pouco, eu peço desculpas, mas assim, resumindo o que nós falamos até agora, a nossa forma de trabalhar, nós entendemos que, primeiro, precisa do trabalho em sintonia dos profissionais de processos, controles internos, TI e jurídico. Só o outro não conseguem, sozinhos eles não conseguem, tem que ser um trabalho em sintonia. Então, só um escritório de advocacia vai prestar uma parte do serviço, só uma TI vai prestar outra parte do serviço. Isso eu entendo que é o diferencial da Russell, que nós somos capazes, estamos habilitados para prestar esse serviço em sintonia com profissionais internos, não terceiros, que podem fragilizar a empresa também se forem terceiros, porque vai estar exposto a pessoas fora da relação. Então, nós trabalhamos com pessoas internas, nossos sócios têm certificações em todas essas áreas, nós temos ISO 27000, questão do COSO que tu comentou, né, dos processos. Oi? Exim, certificações, enfim, o que vocês podem imaginar, nós estamos nos capacitando nesse sentido. Então, primeiro se entra na empresa para fazer o diagnóstico, é o primeiro módulo. A ideia é entender as necessidades da empresa, poder personalizar esse serviço, não trabalhar com uma política de gaveta, algo só para bonito, que na prática não acontece. Nós vamos fazer políticas e sugerir
alterações de infraestrutura, de software, de hardware, que sejam adequadas às necessidades de vocês. Cada caso é um caso. É complicado até mesmo de dar sugestões de forma leviana que se aplica para um caso e talvez para o outro não. Então, esse diagnóstico, no final, entregável, vai ser um plano de ação com uma matriz de risco para que vocês possam optar pelo que atacar primeiro, quais pontos proteger primeiro, o que é mais grave, qual a maior probabilidade de acontecer, qual o maior impacto. Tudo isso vai estar no diagnóstico, assim como as vulnerabilidades encontradas e sugestões de como resolver vários níveis de proteção. Depois disso, nós trabalhamos com a implementação. Tendo esse plano de ação, tendo conhecimento da empresa, nós vamos ou implementar, mão na massa, executar o serviço, ou prestar ali uma assessoria para que vocês, com profissionais internos, uma TI interna, jurídico interno, executem através das nossas orientações. A terceira parte, aculturar a empresa, capacitação e conscientização, conversar desde a alta direção até o funcionário de base e até o encarregado de PO, que até nós acabamos não falando dele ao longo da apresentação, mas é um profissional novo que a lei obriga que toda empresa tenha, que vai ser o responsável, vai ser o representante da empresa no que se trata de proteção de dados. Então, toda empresa vai ter que ter esse profissional vai ter que ter conhecimento de processo jurídico, como eu falei. Então, nós vamos conversar com ele no módulo da capacitação. Depois tem um acompanhamento, uma auditoria, mas isso é lá para frente, para aquelas empresas que já estão protegidas, já têm uma política implementada. A gente dividiu o nosso serviço vendo que no mercado as pessoas chegam, eu vou te vender um projeto de LGPD. Cara, não existe projeto de LGPD. Existe projeto de governança de dados. Mas como é que você faz uma governança de dados que são políticas e processos transparentes de criação, com regras, se você não sabe por onde o dado transitou, você não sabe o que você já tem, o que você não tem. Por que a gente dividiu? Primeiro, para poder efetivamente saber onde a gente está pisando, entender quais são os gaps, quais são os degraus, o que está faltando na tua empresa. Por isso que a gente entrega um plano de ação. Mas segundo, porque se tu tiver lá no diagnóstico, eu concluir que a tua política de TI ela é perfeita, ela não precisa ser alterada, eu não vou te entregar outra política de TI. Eu vou dizer que a tua essas outras técnicas. Então, a subdivisão do nosso trabalho em módulos é para poder elaborar de forma assertiva, poder entregar para vocês efetivamente o que vocês precisam e, ao mesmo tempo, não cobrar sobre aquilo que a gente não vai fazer. Que a gente vê que as empresas hoje cobram por tudo e vão lá na prateleira e pegam as políticas e entregam para vocês com algumas alterações. Tá certo. Assim, pessoal, já é 11h13. Quem precisar ir embora, eu sei, é cansativo, os compromissos, né? Então, precisando sair, nós entendemos e nós vamos encaminhar para vocês essa apresentação depois no YouTube, que ela vai ficar à disposição, e a apresentação também que nós utilizamos vai ser encaminhada por e-mail. Então, sinta-se à vontade, vocês não vão perder a informação, vocês podem assistir depois em outro momento. Mas vamos verificar, então, as perguntas, o que vocês têm de dúvidas. Eu vi aqui, Felipe Araújo, pensando em campanha de incentivo, onde precisamos divulgar resultados dessas campanhas, por serem dados sensíveis, a saída poderia ser a ocultação de alguns dados? Esse é um caso que poderia se aplicar, sim, à anonimização que a lei fala, que é essa ocultação de alguns dados. O que é anonimização? Excluir algumas informações que fazem com que aquele dado, aqueles que estão expostos, não sejam linkados a uma pessoa específica. Tu consegue anonimizar, se torna anônimo. Tu tem a informação, tu tem o dado, tu consegue criar métricas, gráficos através deles, mas tu não sabe de quem exatamente ele se trata. E aí a lei também fala sobre a pseudo-anonimização, que é quando se simula uma anonimização, mas é muito fácil de reverter. Por exemplo, vamos anonimizar uma foto. Tu consegue no Photoshop girar o rosto da pessoa, mas uma pessoa com uma habilidade no Photoshop vai lá e reverte aquilo, consegue enxergar a pessoa. É um exemplo simples de anonimização.
Ou o banco de dados, eu apaguei do meu sistema a informação, mas está lá no backup, é só restaurar o backup que eu tenho de novo. Tu não excluiu, tu tá com o dado ali ainda, tu só excluiu de uma etapa. Então, tudo isso tem que ser cuidado. Mas sim, se pode ocultar alguns dados, Felipe, para utilizar aqueles que se precisa, porque deixa de ser um dado pessoal, porque tu não consegue linkar a uma pessoa específica. Matheus, posso responder? Vai lá. A seguradora pode recusar a aceitação de um risco caso o cliente não aceite termos de compartilhamento dos seus dados, exemplo, compartilhamento com o prestador de serviço. Essa tua pergunta ela tem duas respostas. A primeira resposta legal, na lei, nada disso, logo tu poderia. E a gente vê hoje no mercado muitas empresas dizendo assim, olha, tu aceita que eu compartilhe os teus dados, tu aceita que eu faça isso com os teus dados, e tu marca sim, porque se tu não marca sim, tu não acessa. Vou dar um exemplo, corretora de imóveis, elas pedem os teus dados e diz que vão usar eles para fins de promoções, de marketing. Se você não marcar o sim, você não tem acesso ao imóvel que tu quer ver. Então, hoje sim, hoje tu pode condicionar o compartilhamento dos dados à prestação de serviço. No entanto, isso é uma discriminação para aquele consumidor que não quer, com o titular do dado, que não quer que tu utilize ele para outros fins, ele só quer realmente um detalhe específico. Então, eu acredito que a autoridade nacional vai regular e ou a jurisprudência vão se inclinar em impedir esse tipo de conduta por ser discriminatória. Mas hoje nada te impediria. Inclusive, a gente fala isso para o nosso cliente. Olha, então quem sabe tu condiciona o fornecimento de serviço ou compartilhamento do dado. Por enquanto, não há regra. Se não há regra, é permitido. É porque a questão do vício, né? A pessoa não pode ser coagida a aceitar algo. Isso. Então, eles podem usar isso para alegar que, olha, tu tá deixando de oferecer o produto porque a pessoa não quer aceitar, tu tá forçando ela. Mas existem aqueles 3 níveis lá que tu falou, não me recordo. Tu pode aceitar com dado, tu pode aceitar... Isso, tem opções também. Por exemplo, os cookies no site. Nós temos visto muito isso, é uma opção muito boa também. Por exemplo, tu quer entrar num site, tu vai abrir um pop-up para ti informando. Você aceita que se colete esses dados aqui? Esses daqui são obrigatórios para te usar o site. E ali tu clica para aceitar aqueles obrigatórios. Depois tem outros. Esses daqui são para melhorar a tua experiência no site. Você quer? E daí tu clica para autorizar ou não. E assim tem várias opções. Tu pode aceitar vários itens com finalidades diferentes. Existem aqueles obrigatórios, que são os mínimos necessários para o site rodar. O titular ele tem que aceitar, porque senão ele não consegue entrar, mas é o mínimo. E depois daquilo, todo o resto é opcional. Isso se pode trabalhar também conforme as necessidades da empresa. Vamos para a manúcia. Como fica a logística de informações via malote, via e-mail, via correio? Exemplo, contra-cheques, fichas cadastrais. Esse é um caso que é na prática. Nos nossos clientes, nós estamos criando várias soluções alternativas, nós estamos visualizando várias opções para se proteger isso. Por exemplo, o e-mail é um dado eletrônico, o correio é um dado físico, então cada caso é um caso. Por exemplo, um e-mail, num meio eletrônico, tu consegue, de certa forma, criptografar alguns dados, anonimizar alguns dados, ou então tu vai fazer uma gestão de identidade, tu vai encaminhar os dados, mas só para as pessoas que realmente precisam receber, e essas pessoas vão se comprometer através de termos de confidencialidade, de sigilo, que elas vão usar só para fins de trabalho, e tu vai criar essa rastreabilidade para caso vaze, tu sabe quem foi, porque só aquela pessoa recebeu. Correio, malote, esses casos são um pouco mais delicados, por se tratar de questão física, é muito mais fácil alguém tirar uma foto, desviar, fazer uma cópia. Então, depende do caso, depende da estrutura da empresa. O que vocês mandam por malote? Esse malote passa pelas mãos de quem? Quem é que recebe? Tem vários detalhezinhos, é complicado dar uma resposta concreta e direta, porque tem detalhezinhos que a gente vai trabalhar no caso concreto ali do cliente. Você pode utilizar o correio, a nossa quando falar em contra-cheque, ficha cadastral pelo correio, eu orientaria vocês a não fazer mais isso. Existem programas de RP
onde o próprio colaborador de vocês vai acessar o programa de RP, vai deixar o log dele gravado, que acessou, vão ficar os logs gravados de quem teve acesso a esses dados. Tipo, vocês vão ter o rastreamento. Mas não sendo possível abandonar o correio, aí a gente volta a falar em governança, que é as regras claras de quem tem acesso a esses dados, como ele vai agir para que não ocorram falhas. Porque sem regras é muito mais fácil de ocorrerem falhas e rupturas e esses dados vazarem do que com regras. Então se criam regras particularizadas para que vocês possam continuar utilizando o correio. Embora, se nós fôssemos a empresa consultora, a gente ia dizer, acaba com o correio e utiliza um RP na questão vale mais a pena. Sim, porque tu tem a gravação dos logs, tu tem a senha individual para acesso, tu impede que esses dados caiam num poder público, na questão pública. Você toma os cuidados para que isso não ocorra e, ao mesmo tempo, tem os cuidados de acesso. Então, na nossa concepção, não seria questão de política, seria questão de mudança de cultura dentro da empresa de vocês. Tudo isso é conversado conforme o que vocês querem, o que vocês precisam, o que vocês dispõem. Enfim, é bem isso. A gente tem que sentar para conversar sobre isso. Não ficou dado perguntas mais lá para cima? Antes da gente lecionar. O Márcio. Eliminar dados falando de fundo de pensão. Qual é o prazo de segurança para a liquidação do plano? Márcio, isso tudo vai variar, isso tudo vai ter que ser discutido com a direção. Nossa sugestão, prazo sempre prazo prescricional. Ok? Prazo legal prescricional. Armazenamento. Não tem mais risco de uma demanda judicial ou existe um prazo administrativo que você tem que cumprir. Sempre a gente dá o exemplo do FGTS, que todo mundo conhece. Acabou esses prazos legais, tu está fazendo armazenamento legal. Ou para a finalidade específica que tu te deseja, mas tu está falando em porque, tem um clube gigante de São Paulo que ele quer armazenar os dados para sempre, porque são os sócios dele, ele quer ter a carteira dos sócios. Então ele vai histórica também. Exato, tem cultural. Isso. Então ele vai armazenar porque ele quis para sempre, sabe os riscos que ele está correndo. Não existe se a pergunta é, existe na lei um prazo? Não existe. É até a finalidade ser cumprida. Essa questão do clube de São Paulo, por exemplo, eles querem para uma finalidade histórica, eles querem criar um museu, eles querem entregar para a família, de muitos e muitos anos atrás, eles não querem excluir. Eles têm essa noção, isso não se inclui num dos incisos de uma opção ali, uma exceção. Então, eles vão precisar de um termo de consentimento, esse é um caso prático, vão precisar de um termo de consentimento, informando que a finalidade é a criação, uma questão histórica, a criação de um museu, por prazo indeterminado, o titular vai ter que aceitar, e ele vai ter que relatar isso nas políticas dele, no processo de governança dele e no relatório de risco, porque quando a autoridade vier fiscalizar, ele vai estar justificado, ele vai demonstrar que ele está ciente, ele tomou essa decisão de forma consciente. Então, não tem problema quanto a isso, desde que se documente, se deixe bem claro e se resguarde através dos termos de consentimento, enfim. Ali o Renan pergunta... Acho que vamos reafirmar, Renan. Depois da tua pergunta sobre a gente falar mais sobre livre acesso, tu conseguiu os esclarecimentos? Se tu não conseguiu, a gente fala, mas eu acredito que a gente tenha avançado sobre a questão do livre acesso. A Vitória falou sobre o consumidor poder revogar os dados dele, poder pedir alteração, poder pedir saber por onde eles transitaram. Então, mas se não ficou claro, com certeza a gente pode dar mais uma faladinha sobre isso. Uma coisa que eu acho importante no livre acesso é, de novo, a questão dos processos, de ter mapeado. Porque o titular vai ter o livre acesso, então tu tem que saber tudo que tu tem, aonde que está armazenado para fornecer esse livre acesso para eles. Então, nós temos que saber aonde os dados estão e nós temos que ter um acesso rápido àquele dado para fornecer o livre acesso para o nosso titular. Então, esse é só um ponto que eu queria ressaltar, mas se depois restarem dúvidas sobre o livre acesso, perguntem, por favor. Sobre base de dados utilizados para telemarketing ativo, a Ramona. Pode haver questionamento sobre o recebimento de ligação, SMS ou WhatsApp?
telemarketing ativo, no caso, nós temos até um cliente já nessa área que nós estamos atuando. Eu só não entendi bem a questão da pergunta. Pode haver questionamento sobre o recebimento de ligação do titular. Se o titular do dado pode questionar o fato de estar sofrendo telemarketing. Pois é, da onde que tu tirou meu dado? Algo assim? Isso aí eu te respondo que não é nem com a LGPD, tu já faria isso no Código de Defesa do Consumidor. Tanto que o Procon te abre canal para que tu coloque o teu número e não receba telemarketing ativo. Então, assim, muito cuidado com telemarketing ativo. Se ele receber uma alegação, o que vai acontecer? Primeiro que contestar ele já podia, mas o que vai acontecer agora com a LGPD é que ele vai lá no canal dele, que vocês vão ter que ter um canal, questão de livre acesso, destacado no site, e ele vai perguntar como é que vocês tiveram acesso aos meus dados. Por que vocês estão me ligando se eu não dei o consentimento? E daí ele está fazendo prova depois para vocês serem punidos. É uma área que é muito delicada. É uma área que vão ter muitos desafios na implementação da LGPD. Inclusive, como eu comentei, já estamos trabalhando em uma e estamos enfrentando esses desafios no dia a dia. Vamos aqui. Cris Rego, em determinadas... Tem para cima. Os dados coletados antes da entrada em vigor da lei precisam de consentimento para continuar a ser armazenados? Eu entendo que sim. O ideal é ou que se tenha uma comprovação, uma evidência, que a autoridade nacional ela vai buscar informações sobre o teu banco de dados. Da onde que esses dados saíram? Quando que eles entraram? Quando e como que eles entraram na empresa? Por onde eles estão passando? Quando eles vão ser excluídos? O ideal, como eu comentei lá no início, vamos encaixar em exceções. Vamos apenas manter a informação clara, transparente, como são os princípios da lei, e buscar por não precisar desse termo de consentimento. Porque, ao meu ver, nós vamos sim precisar. Quando for o caso, vai ter que se buscar o consentimento desse banco de dados anterior. Então, nós vamos sempre tentar encaixar numa exceção, trabalhando, de novo, a empresa de vocês. O que vocês usam, o que vocês precisam, vai depender muito do caso para definir para que lado que se vai encaixar essa exceção. E eu faria um complemento. Depende também do risco que vocês querem correr. Qual é o apetite de risco? Não, eu quero justificar para a autoridade nacional que os dados que tinham lá antes eu entendo que não precisa de consentimento. Falei para vocês, o que não está escrito na lei, provavelmente não está escrito que tem que ter o consentimento dos dados anteriores. Mas certamente é uma coisa que a autoridade nacional vai regular. Quer te precaver? Pede consentimento. Não é possível. Então, a partir de agora, a partir do momento que você tem um plano de governança de dados, pede consentimento de todo mundo. E aí faz a justificação. Tá? Enquanto não sei nada, o que não pode é, depois de sair uma circular ou uma resolução da autoridade nacional, você seguir sem um consentimento. Hoje, você não teria um problema em não ter o consentimento. Vamos então para o próximo aqui da Cris. Em determinadas empresas, os dados trafegam em mais de 20 áreas diferentes em diversas plataformas tecnológicas. Sim. Vocês entendem que para evitar o vazamento de dados é necessário criar procedimentos, processos ou ferramentas tecnológicas? Sim, 1 milhão de vezes sim. Tem que ter processo, tem que ter transparência. Tu só vai evitar a plataforma tecnológica é importante, mas vocês acham que se hackear do Telegram, vazar no ministro do governo, podendo quase ocasionar uma comoção política, a questão não é se a empresa de vocês vai ser hackeada, é quando ela vai ser hackeada. Um dia vai acontecer em termos tecnológicos, mas o que é necessário é ter os processos mapeados, as regras muito claras para evitar que isso ocorra. Isso mesmo. E ressaltando, tem que ser de todas as formas ali que ela coloca ou procedimentos, processos ou ferramentas tecnológicas. Vamos fazer todas as opções, vamos criar políticas, vamos treinar, vamos blindar de forma pela TI, vamos de todas as formas para evitar, para reduzir a possibilidade de algum problema. Isso se chama governança. E a partir de hoje vocês vão ter que ter muito claro que a questão é governança de dados, ou seja, é eu ter controle sobre os dados pessoais que trafegam na minha empresa, sabendo que as regras, se
se seguidas, vão evitar o vazamento. Se não seguidas, bom, daí paciência. Mas você vai ter para a autoridade nacional a comprovação e vai ter que ter as evidências que você fomenta isso. Como é que eu fomento, Luiz? Treinamento, engajamento, divulgação de material, quando tu integraliza um profissional novo. Exemplos. Exatamente. Também desde a alta direção, todos devem seguir. E, como a gente comentou, todas as ferramentas possíveis ao mesmo tempo para o risco ser menor. Bruno, temos o número do WhatsApp de previdência, de plano de previdência disponível no site. Nossa, tá difícil de eu ler. Tá, eu leio. Tô precisando trocar o óculos. Disponível no site, indicando caso o participante queira, ele envia uma mensagem dizendo quero participar. Isso serve como uma confirmação de consentimento? Eu preciso ter a informação se todos os dados estão ali, se está tudo claro, tudo transparente. O fato de tu ter um número de WhatsApp, todo mundo entra enviando mensagem quero participar. Eu entendo que sim, o quero participar é um termo de consentimento, mas desde que esteja... Desde que as informações estejam muito claras lá. Porque se tu estiver lá, tu quer participar do meu plano? Eu quero participar do meu plano. Não, isso não é autorização ou consentimento para transitar os dados. Agora, se tu estiver lá, você quer participar do meu plano, sai tanto, não. Os seus dados, que agora é importante, porque tu vai trazer as informações do plano para a questão de direito do consumidor. Mas aí, os seus dados serão tratados para isso, para aquilo, para aquele outro, não. E o cara botou quero participar, então ele está te dando consentimento para que você trate os dados. Muito cuidado com a evidência, Bruno. Onde você vai guardar essa confirmação de consentimento? Porque lá na frente vai precisar dela. Não pode ser quero participar no meio de um grupo de... mas é bem isso. Estando claras as informações e o titular ativamente se manifestando, realizando uma ação para participar, eu entendo que é um termo de consentimento, mas tem que verificar se está tudo dentro das regras do termo de consentimento. Está tudo claro, todas as informações estão precisas, transparentes. Estando, eu entendo que é válido sim, e como o Luiz falou, guardem essa informação, salvem, né, para criar evidência. No caso, dados pessoais que não têm um vínculo direto com o fundo de pensão, um beneficiário, por exemplo, devemos pedir consentimento também do beneficiário ou o associado pode de alguma maneira consentir? Primeiro, o titular do dado é singular e individual, ele jamais vai consentir por um terceiro. O que vocês podem é pedir o consentimento dele e criar políticas muito profundas sobre a proteção de dados daqueles terceiros para que não vazem, considerando que é necessário para que o plano de vocês evolua. Mas no mundo ideal, sim, pedir o termo de consentimento, inclusive para terceiros. Vocês não pedem, às vezes, para o cônjuge assinar? Basta que vocês coloquem a cláusula que os dados serão tratados. Eu sugestiono que sim, mas ficando muito gravoso, então que se cria uma política muito grave. Mas grave, eu falo em sentido profundo de proteção dos dados desses terceiros, uma vez que eles estão sendo solicitados para ter essa vantagem. E um outro ponto para o Renan ali, a questão do termo de consentimento do beneficiário, a questão do menor. O menor de idade ele tem que ser representado por um genitor, um pai, um representante legal, quem é o responsável por ele. Então, no caso de um menor de idade, o genitor, o responsável, pode consentir por ele ser menor de idade. E daí, como é que ele vai consentir? Já no contrato de ingresso no plano, no fundo de previdência. Chamem o nome que vocês quiserem, adesão, mas é um contrato. É um contrato. No compartilhamento de dados, se o fundo de pensão criar alguma chave e que os dados não sejam facilmente identificados, ainda assim é preciso termo de consentimento? Para qual finalidade? Pois é, não sejam facilmente identificados. Não é anonimizado, né? Tu ainda consegue identificar, só não é fácil. Consegue. Cara, isso é uma situação muito específica. Tu conseguiria identificar as pessoas? Daí, já para mim, no meu interesse, tem que ter o termo de consentimento. Impossível de identificar. Bom, daí é uma Francivaldo, eu não sei se tu tá falando de criptografia, se tu é da área da TI, mas se for, por exemplo, uma criptografia, ela tem que ser
porque realmente não pode ser quebrado. Daí a gente entra em blockchain, a gente entra em hash, dash, tem várias questões envolvidas, que aí eu entendo que essa questão do facilmente, se você estiver falando de criptografia, tem casos que tu consegue acessar o dado ainda assim. Então, nesses casos, precisa do termo de consentimento, sim. Ele só não precisaria se fosse uma informação que não é considerado um dado pessoal, que tu não consegue identificar a pessoa, tá anonimizado ao ponto de tu não presumir quem é a pessoa, algo nesse sentido. Criptografado em que o terceiro não possa identificar. Bom, mas para tratar, para armazenar aquele dado, porque tu coletou, para poder incluir no teu banco de dados e criptografar, em algum momento esse dado chegou para ti. A não ser que ele chegou já criptografado, tu é só um meio, tu é intermediário, ele chegou criptografado, tu não tem a chave e ele vai sair criptografado. Daí até eu entendo que não precisaria, porque o dado que tu tem, tu não consegue identificar a pessoa. Agora, se ele entrou no teu banco de dados limpo e foi criptografado, então, ele entrou limpo. Nesse momento, tu precisa do termo de consentimento. Não corra um risco desnecessário. Não corra um risco desnecessário. Tu tratou o dado, ou seja, tu buscou o dado e depois criptografou. Quando tu buscou o dado, que é o tratamento, já pede o termo de consentimento para o compartilhamento. Tá? Não criem problemas para vocês. Utilizem as políticas justamente. Façam uma empresa que garanta para vocês que vai sentar e vai desenhar as políticas justamente pensando nessa situação. Isso é uma situação que não é problema. Basta que lá no termo de consentimento, quando tu colheu aqueles dados, ele autorize o compartilhamento. Isso. Ok? Sem mais perguntas? Pessoal, vamos lá, vamos encerrar, 1h30, o pessoal já está com fome, 11h30, o pessoal já está com fome, já está chegando no almoço. Na tela está o meu e-mail. Esse e-mail vem diretamente para mim. Qualquer dúvida, precisando conversar sobre a lei, sobre a nossa forma de execução, querendo marcar uma reunião individual, por Skype, presencial, me chamem ali. A nossa equipe também vai encaminhar para vocês a apresentação. Depois vocês vão receber um link com essa conversa no YouTube, para vocês assistirem novamente, se for o caso. Mas, assim, entrem em contato, qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá certo? Então, bom dia de trabalho, bom final de semana, que já estamos finalizando. Bom dia, foi uma satisfação. A gente fica à disposição para uma conversa amistosa, sem custo nenhum, para vocês nos provocarem que a gente entre em contato. Um abraço a todos, boa semana. Obrigada pela presença.